A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma pregação, bem-vindos ao canal Mensagem Angelical. Que Deus possa continuar te abençoando. E vocês também estão assistindo esse vídeo via Instagram, sejam bem-vindos a mais uma pregação. Bom, o nosso tema de hoje é o seguinte: Deus tirou Jesus da ansiedade e da depressão. Ele tirará você também. Então, antes de iniciarmos essa pregação, eu convido a você que é psicólogo, que está assistindo esse vídeo, e você gostaria de me auxiliar a fazer um vídeo explicando melhor sobre tanto depressão e ansiedade, eu convido a você a fazer parte disso. Coloque aqui embaixo o seu nome, a sua rede social. Podemos fazer uma live juntos, quem sabe, para que as outras pessoas possam compreender a importância de buscar o tratamento. Bom, alguns poucos cristãos, mesmo sendo pessoas boas, tendo boa índole, elas acabam falando de maneira errônea sobre esse assunto. Primeiro, que é um tabu em alguns lugares, em alguns países, depressão é um tabu. Outros chamam de frescura. Bom, eu tive depressão em 2012, quando meu pai faleceu. Foi uma perda repentina e eu fiquei muito mal. Mas graças a Deus e aos meus amigos que vieram comigo, eu consegui sair dessa. Mas infelizmente existem pessoas que não conseguem sair e acabam cometendo suicídio. Que isso é um tema, quem sabe, para o nosso próximo sexta-feira. O que acontece quando a pessoa se suicida segundo a Bíblia? Que tal? Se você desejar esse tema, coloque aqui embaixo, tá bom? E vamos mostrar para você. Bom, muitos cristãos pregam que depressão e ansiedade é falta de Deus. Isso não é verdade. Existem pessoas na Bíblia e o próprio Jesus Cristo passou por depressão e ansiedade. E vamos falar sobre eles e como Deus conseguiu tirar isso deles, curá-los. Vamos lá. Lembrando que você também hoje, a ciência, ela tem pesquisado sobre o assunto. Na época não tinha isso, tá? Então seria bom também você procurar ajuda profissional, tá bom? Então vamos lá. Ansiedade, ela está ligada à preocupação. A pessoa fica nervosa com problemas do dia a dia ou esperando alguma coisa. Você quer ver uma coisa que deixa uma pessoa ansiosa totalmente em crise? Você manda uma mensagem de WhatsApp, um SMS, um e-mail, coloca assim: quero falar contigo, amanhã eu converso, ou amanhã eu falo. O ansioso não vai dormir, vai roer unha e passar por muitas coisas. Mesmo que essa pessoa não tenha feito nada, mesmo que ela seja inocente, seja só uma coisa básica, mas ela vai ficar com aquela preocupação e vai ter crise de ansiedade. Então, vamos colocar isso. Então, todas as situações do cotidiano podem gerar ansiedade. A espera de um emprego, ou então se formar, passar no vestibular e dentre outras coisas. Um parente que está doente para levar alta. Várias coisas podem ocasionar a ansiedade. O próximo é a depressão. A depressão é uma doença psiquiátrica onde ela afeta o emocional. E eu vou falar aqui alguns sintomas no qual eu pesquisei. Tem tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, insônia e dentre outros. Então, se você conhece alguém que tem um desses sintomas ou mais de um, ela precisa sim de ajuda de um profissional. Mas agora vamos nos focar na Bíblia. O que a Bíblia diz sobre homens que passaram por situações como essa e como Deus os livrou? Vamos aqui. Mas antes de abrir a Bíblia, quero conversar com você também. Se você passa por esse problema, ansiedade, depressão, você conhece alguém que passa, você pode colocar o nome dessa pessoa no comentário ou mandar uma mensagem no privado, tá bom? Para que eu possa orar por essa pessoa também. Se precisar de ajuda, posso fazer o que eu posso fazer para poder auxiliá-la também. Não se preocupe. Vamos lá. Primeiro será o profeta Elias. Será assim. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Percebemos aqui que Elias estava pedindo a morte. Muitas pessoas depressivas, elas querem a morte. Acham que a morte vai resolver todos os problemas que ela está passando. Por que Elias estava fazendo isso? Elias confrontou o rei de Israel da época. E esse rei estava fazendo tudo aquilo que era contrário à palavra de Deus. E Elias foi mostrar isso ao povo. Elias, em vez de ser escutado, ele foi zombado. Ele foi chamado de perturbador de Israel.
Ele começou a ser perseguido por pregar a verdade. E o seu próprio povo, sua própria família, né? Umas situações eram familiares, se voltaram contra ele. Então ele foi ao deserto. Não quero mais viver, Senhor, me leva, já chego. Além disso, 1 Reis 19, 9 e 10, olha o que acontece. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias já tinha pedido para morrer, ele já estava assim com uma depressão, e ele se escondeu numa caverna, ele se isolou. Ao fazer isso, a Bíblia diz que Deus perguntou: Elias, o que tu está fazendo aqui? E olha o que Elias responde. Ele respondeu, versículo 10: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Nesse momento, Elias se sentia só, conversando com Deus. Elias estava conversando com Deus como eu estou conversando com você agora no vídeo. Claro, só que lá não era bem vídeo. Mas ele estava tendo uma conversa, um diálogo. Estou me sentindo só, me mata. Não quero mais. E as pessoas dizem que é falta de Deus. E olha só o que Deus fala para ele. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e ponte nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Pôs do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram matar-me. Então, mesmo Deus mostrando que estava com ele, eu quero morrer. E aí, é falta de Deus? Não. E olha o que ele fala. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Nafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então olha só, Elias estava se sentindo sozinho, mas ele não estava. Elias escutou Deus falando, viu o poder de Deus, não quero mais. Aí ele falou: não, faz o seguinte, eu vou ocupar a tua mente, vai para tal lugar. E aqui, continuando a vocação de Eliseu e dentre outros, ele percebeu que não estava sozinho, que tinha outros profetas, aproximadamente 400 com ele. Olha que coisa boa. Vamos abrir mais? Vamos abrir Jó. Jó capítulo 3, versículo de 1 a 5 diz assim: depois disso passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia de nascimento. Disse Jó: pereça o dia que eu nasci, e a noite que se disse, foi concebido o homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá em cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-nos as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que pode enegrecer o dia. Jó passou por tanta dificuldade que ele amaldiçoou o próprio dia do nascimento. Por que eu nasci? Eu não queria ter nascido. Era melhor nem ter nascido. É isso que Jó está falando. E olha o que ele diz, Jó capítulo 3, versículo 20 e 21. Porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, ela não vem, eles cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos. O que ele está dizendo? Que pessoas que estão passando por grandes dificuldades, não tinha a palavra depressão na época, procuram a morte. Jó foi um exemplo. Ele pediu para ser morto. E Deus tinha outra situação para ele. Quando abrimos Jó capítulo 42, versículo 6, olha o que ele diz. Jó capítulo 42, versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele teve uma experiência tão grande com Deus, que Deus curou ele. Olha que coisa interessante. Ele passou por tudo aquilo, desejou a morte, teve depressão, teve ansiedade, mas ele fez com que Deus o curasse. Olha que coisa maravilhosa. Vamos continuar. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus,
Vamos abrir agora no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2 diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram de uns 400 homens. Olha só, Davi estava fugindo de Saul, porque Saul estava perseguindo ele por inveja. Davi esconde-se na caverna de Adulão, não quero saber de ninguém. A família de Davi ficar sabendo, vai para a caverna. Quem vai para a caverna? Os homens bêbados, os homens que estavam passando por problema, os homens que estavam passando por dificuldade. Todo mundo estava com dificuldade e se uniu com Davi. Você consegue imaginar isso? Imagina você passando por dificuldade. Você está com depressão, está com ansiedade, está com tanto problema na vida, no casamento, nos estudos, na sua casa, e se une com você 400 pessoas que estão que nem você. Não é estranho isso? Mas nesse momento, Davi escreveu os Salmos capítulo 57. Olha o que ele coloca naquele momento, as palavras do glorioso rei Davi, no seu momento, um dos momentos mais difíceis de sua vida. Salmos capítulo 57, vamos ler todo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que se passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos para devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus e em toda a terra, e esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvor entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então percebe que Davi também passou por situações difíceis. E esse salmo ele pede socorro. Você tem pedido socorro a Deus para te ajudar nesse problema? Eu vou orar por você, que Deus possa lhe curar e tirar tudo isso que está atrapalhando a sua vida. Agora, Jesus Cristo. Abrindo em Lucas capítulo 22, versículo 39 a 42, Jesus passa por isso. Olha só o que diz. Lucas 22, versículo 39 a 42. Diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E no versículo 43 diz assim: Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, nesse momento, Jesus estava com depressão. Jesus estava sendo mostrado a ele tudo o que ele ia passar. E ele, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Pensa na tristeza de Jesus. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha só o que Jesus nos mostra. Ele passou por depressão. Nesse momento ele passou. E olha o que a Bíblia nos ensina sobre isso, como devemos tirar. Vamos abrir a carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você tem colocado seus problemas na mão de Deus, para que ele possa cuidar de você? E para encerrarmos, vamos abrir agora a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então, que nós possamos ter em mente que mesmo com todas essas dificuldades, Deus está conosco. Deus quer nos abençoar.
Deus quer nos curar. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.